Nosso objetivo nesse treinamento é ajudar as famílias que já praticam para que elas entendam como fazer de um jeito melhor, de um jeito mais organizado, mais estruturado, e também, né, de ajudar aquelas que não sabem como fazer, como praticar, a como fazer melhor. E por isso a gente decidiu, até para ajudar nessa dinâmica, a gente decidiu realizar esse atendimento coletivo, que nem vocês estão participando hoje, pela primeira vez conosco, porque muitas famílias às vezes entram, né, no nosso site, né, só para vocês terem uma ideia, né, sabe, assim, a pessoa pensa, será que homeschool é comum? Será que só eu que estou tendo essa ideia maluca de praticar homeschool com os meus filhos? Será que realmente é uma tendência, né? Todos os dias no Brasil, todos os estados do Brasil acessam o nosso site. Se a gente juntar o site do Instituto Ave Maria, mais as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, são mais de 10 mil acessos todos os dias. É uma coisa bastante procurada mesmo, né? O Instituto Ave Maria, hoje nós temos famílias em todos os estados do Brasil, não temos ainda em todas as cidades, obviamente, porque o Brasil tem 5.600 cidades praticamente, né? Mas a gente tem bastante gente mesmo, é bem legal, você já começa homeschool fazendo parte de uma comunidade desse tamanho e de pessoas de altíssima qualidade, né? Porque a família que opta por realizar este homeschool, que nós vamos falar para vocês aqui hoje, não é qualquer pessoa que consegue. Se a pessoa não tiver um bom coração, uma boa intenção, ela vai optar tiver aqui pelos motivos errados, né? Que não seja prover para o filho uma educação de altíssima qualidade, uma educação baseada em virtudes, em valores, em princípios, uma educação que coloca Jesus Cristo, nosso Senhor, no centro das suas vidas. Esse tipo de gente, né, nem contrata a gente, ou se contrata, não prevalece. Então, você pode ter certeza que todo mundo que permanece no Instituto Ave Maria é gente de altíssima qualidade. Espero que você seja uma dessas famílias a vir participar conosco dessa grande obra que nós estamos realizando aqui no Instituto, através do Instituto Ave Maria. Nós temos, inclusive, famílias fora do Brasil, tá? São brasileiros, obviamente, todos brasileiros na China, na Rússia, no Japão, na Índia, na África do Sul, na Austrália, na Áustria, na Espanha, na Inglaterra, em Londres, né? Famílias dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai, enfim. Como é que é a dinâmica desse treinamento nosso aqui? Para que vocês saibam que do lado de cá no Instituto Ave Maria existem famílias, assim como vocês, existem famílias aqui, famílias que usam o mesmo software que vocês vão usar, o Sistema Ave Maria, o SAM-HS, que é SAM-HS, Sistema Ave Maria Homeschool, né, a sigla, que usam os mesmos livros, que passam pelas mesmas angústias e aflições que vocês, tá? Então, amanhã no futuro, você vai precisar de alguma ajuda, vai poder... Eu quero falar com o Ricardo, quero falar com o Diego, quero falar com a Ivanete, quero falar com o João, quero falar com sei lá quem. Sempre vai ter alguém aqui para te atender na respectiva área, te dar o suporte que você precisa. E aí, então, quer dizer, esse primeiro contato é muito importante. Então, vamos aproveitar essa reunião. Sejam muito bem-vindos, obrigado. É uma grande satisfação, uma grande honra. É por isso que eu estou aqui, porque vocês são pais, mães, filhos, crianças, famílias de adultos que têm muitas responsabilidades, muitas preocupações, e abriram mão de todo o resto para investir essa horinha aqui, para entender como poder praticar homeschool, como poder dar uma educação melhor para os seus filhos, tá bom? No final do treinamento, eu vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp um link para você baixar esse livro, né, que está lá no site, inclusive, também, é um livro gratuito, ele tem 400 páginas, chama Tudo sobre o Homeschool. Né? As 50 respostas para as perguntas mais frequentes sobre educação domiciliar no Brasil estão aqui. O estudo completo a respeito da legislação brasileira, sobre a questão pedagógica, então ensina bastante coisa. Nós vamos colocar para vocês também o PDF deste curso, que é o Plano Pedagógico do Pai no Homeschool. É um curso de 70 páginas, é um livrinho bem prático, que ele é a tampa da panela, que é esta palestra que nós vamos fazer com vocês hoje aqui. Então, ele completa, depois desse treinamento que vocês vão participar, é um livro de 70 páginas, você lê em 4 horas, tranquilamente, se você sentar para ler, você consegue ler ele
né? Temos uma versão em vídeo-livro também, que o vídeo-livro nada mais é do que um narrador lendo o livro para você, e o tempo do narrador lendo o livro é de 3 horas e meia. Então, quer dizer, mostra que se o narrador lê, você também consegue ler em 3 horas, 4 horas, tá bom? E é uma coisa assim, indispensável que você estude, tá? Porque é a pedagogia do homeschool, é a pedagogia do nosso projeto pedagógico, e ele vai ajudar você bastante mesmo nas coisas que faltarem para você no entendimento, tá bom? Qual que é a pauta da reunião? Eu vou ler a pauta aqui, mas não vou explicar na sequência da pauta. A grande dúvida que o pessoal tem geralmente é assim: homeschool é permitido no Brasil? Eu já posso te dar uma resposta. Sim, homeschool é permitido no Brasil. Basta essa resposta para você? Não, não basta. Porque você quer que eu prove, que eu explique, né? Que eu fundamente esta informação, não é? Isso quer dizer que você não é uma pessoa puramente acadêmica. Porque uma pessoa puramente acadêmica, ela só quer saber a resposta certa, que é aquela que faz passar na prova, né? Que faz se você tirar uma nota. Esse é o que faz hoje a educação escolar. Outra coisa que é importante, nós não somos contra a escola aqui no Instituto Ave Maria. Nós somos a favor de uma educação perfeita e da liberdade das famílias poderem exercer o seu direito prioritário de educar os filhos em casa. Prioritário, sim, porque, assim, muita gente diz que você tem que colocar o teu filho na escola ou talvez a opção de optar pelo homeschool. Não, não é assim. Você tem o direito de educar em casa e pode optar por terceirizar com a escola. É assim que funciona, é nesta ordem. Primeiro, o pai decide onde quer educar o filho, e se ele achar que não consegue, ou perceber que não consegue, ele pede ajuda para a sociedade, para o Estado. Quem que é a sociedade? Escola particular. Quem que é o Estado? Escola pública. Então, quando você fala sociedade, sempre é particular, né? Hospital particular, clínica particular, escola particular, entendeu? Isso é sociedade, isso é sociedade. E público, hospital público, escola pública, né? Então, isso é Estado. O que acontece? Toda educação, ela tem que produzir 3 coisas: o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Então, aqui já estou dando uma aula de pedagogia para vocês, que faz parte do nosso exercício. Nada do que eu estou falando aqui é inválido, tá? Então, veja bem, se vocês valorizam que eu não te dê só uma resposta, como isso é permitido no Brasil, ponto final, quer dizer que você já reconhece a necessidade de produzir inteligência. E a inteligência vem através do conhecimento filosófico, que é a busca da verdade, aquele que fundamenta a resposta. De onde veio essa resposta? Por que ela existe? Por que você estuda? Para que serve o conhecimento? E o terceiro conhecimento é o conhecimento espiritual, é aquele que desenvolve a sabedoria. Então, isso tudo não é uma invenção do Instituto Ave Maria. Quando você lê na Constituição, artigo 205, ele diz que a educação tem que ser com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Correto? Então, a própria Constituição Federal exige que a educação seja com base em 3 objetivos. Então, a qualificação para o trabalho é o conhecimento acadêmico, é o famoso aprender matemática para ser engenheiro, biologia para ser médico, geografia para ser historiador. Entendeu? É um conhecimento raso, que todo mundo tem medo, mas que é mais fácil de encontrar. Correto? Enquanto que o conhecimento, o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, eleva o ser humano a querer entender para que ele existe, para que as coisas existem, para que as coisas servem, qual que é a aplicação prática. O que ele é, além de ser uma simples pessoa, ele é o quê? Membro de uma comunidade, uma sociedade, então produz a inteligência do ser humano. E aí o terceiro nível, que produz a sabedoria, é o conhecimento espiritual. Nós vamos explicar, então, isso aqui hoje, tá bom? A educação domiciliar é reconhecida pelo MEC? De novo, a resposta acadêmica, sim. Depois eu vou dar a filosófica e a espiritual. Correto? Então, é mais ou menos assim, resumindo, né? O projeto pedagógico, ele pode ser resumido assim, ó, a parte acadêmica. Uma folhinha que resume tudo o que você tem que estudar. Só que isso aqui é uma folha. Você consegue seguir esse roteiro e ensinar seu filho seguindo esse roteiro. Mas você não vai saber o que você está fazendo se você não estudar. Ou seja, o conteúdo filosófico e espiritual são 70 páginas, enquanto o acadêmico é 1. Então, o conhecimento acadêmico que você dá muito valor
ele é o mais fácil, o mais pobre de todos. Ele é o resumo, entendeu? Então, já vai ficando as dicas aí para você se preparar, né? Então, simplesmente eu posso dizer que é permitido no Brasil reconhecido pelo MEC. Mas, para explicar isso, eu tenho um boletim informativo de 20 páginas. Entendeu o que é uma coisa, o que é outra coisa? O que é o conhecimento raso e simplesmente você também ter a informação para acertar uma resposta e o que você realmente saber o que está fazendo? E por que isso? Guarda bem que eu vou te falar, já fica a dica aqui no começo da reunião. Estou preparando você, te dando as ferramentas para você participar dessa reunião e para você prosperar na tua vida também. Porque o que eu vou passar para você agora de informação, você também, com certeza, infelizmente, não aprendeu na sua vida escolar e talvez nem na tua vida adulta. Muitas vezes a gente fica revoltado com o mundo, né? O mundo está estragado, tem pessoa do mal, ideologia, gente assim, gente assado, vermelho, azul, amarelo, verde, sabe? Dividindo entre nós e eles, correto? Mas, na verdade, não existe nós e eles, existe só 3 tipos de gente. Só 3 tipos de pessoas no mundo. E é importante a gente entender isso porque a gente tem medo do conceito tutelar, a gente tem medo de conversar na escola, a gente tem medo da Secretaria de Educação, a gente tem medo do conceito tutelar, a gente tem medo do Ministério Público, a gente tem medo de um monte de coisa. E agora você vai entender quais são os 3 tipos de pessoa, como identificá-las e como lidar com elas. E isso vai resolver a tua vida, inclusive no teu trabalho, na tua família, na tua casa. Você vai perceber o quanto é importante essa informação que eu vou passar para vocês agora. Existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa competente. A pessoa competente não é sinônimo de uma pessoa que sabe tudo. Porque simplesmente é impossível saber tudo, sobre tudo, correto? Mas a pessoa competente, ela se apoia nas 4 virtudes: a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. Isso você não precisa decorar agora, depois você vai estudar com o teu filho isso todo dia. Tá bom? Então, vamos lá. Uma pessoa prudente é aquela que não vive de opinião, nem de sentimento, nem de eu acho. Quando ela sabe alguma coisa e ela tem certeza, ela fala. Quando ela sabe, ela não sabe, ela fala, eu não sei. Porque é mais útil dizer que não sabe do que dar uma opinião. Por exemplo, se a pessoa não sabe onde fica a Rua 9 de Julho e pergunta para você onde fica a Rua 9 de Julho, você não sabe onde fica. Você aponta para lá, porque você acha que é para lá, e a Rua 9 de Julho não é para lá. E agora? O que você fez? Era melhor ter dito eu não sei, não é verdade? Agora, vamos supor, mas depende da opinião das pessoas, né? Quantas pessoas acham, né? Vamos supor que nós fazemos uma eleição aqui, 50 pessoas votam que a Rua 9 de Julho é para lá. Na opinião de todo mundo, a Rua 9 de Julho fica para lá. Mas, na verdade, a Rua 9 de Julho fica para cá. A opinião de todo mundo vai mudar a verdade? Não, porque a verdade é a verdade. E ela não é democrática, ela simplesmente é. Né? E dane-se a opinião dos outros. E a pessoa prudente, a pessoa competente, ela se apoia na verdade. Ela quer saber a verdade, o que realmente é. Ela sabe que se ela der uma opinião, a opinião pode... Tudo que ela faz na vida influencia positivamente ou negativamente as pessoas. Então, fica a dica. Essa é a pessoa competente. Ela busca informação, ela vai lá na fonte. Quando alguém diz assim, na lei está escrito que a criança tem direito à escola. O competente fala, é mesmo? Vamos ver o que está escrito na lei. Ele vai lá ler na lei, o texto da lei, e a lei tem que ser entendida ipsis literis, presta atenção. Ipsis literis quer dizer ao pé da letra. Aqueles que têm uns cabelinhos brancos sabem o que eu vou falar. Ao pé da letra quer dizer de acordo com a opinião do Aurélio. Sabe o que é o Aurélio? É o famoso dicionário brasileiro. Então, ao pé da letra é isso. Quer dizer, você fala assim, depende muito da interpretação. Não. A interpretação é um malabarismo que o advogado faz para enrolar o juiz. Correto? Porque, de fato, o que acontece? Se você for ler o texto da lei e for lá no dicionário e traduzir palavra por palavra, aquilo é o que diz a lei. A lei diz, a criança tem direito à educação. Aí, como tem vários níveis de lei, existe lei que fala assim, educação regular ou educação básica. E aí, o que acontece? O incompetente,
Agora já mudei de pessoa. O competente que ele vai fazer vai no dicionário para saber o que é educação básica e educação regular. O incompetente, ele nunca leu a lei. Alguém disse para ele que a criança tem direito à escola. E ele é um cara muito incompetente e preguiçoso. Ele é Maria vai com as outras. Agora vive de opinião alheia. E ele não tem responsabilidade sobre seus atos, suas palavras. Na mesma hora que ele confirma, ele desafirma, de acordo com a força do vento. Essa pessoa vai falar que, não, está escrito na lei que a criança tem direito à escola. Só que não está escrito em nenhuma lei. Zero lei. Zero. Está entendendo? O que está escrito é educação regular ou educação básica. Aí a pessoa, o incompetente, né, tentando justificar a sua incompetência, diz que educação e escola é a mesma coisa. Aí você volta de novo lá no Aurélio e você vai procurar o significado da palavra escola. E a palavra escola está escrito lá no Aurélio que ou é um prédio, um edifício, que abriga uma empresa que também pode ser chamada de escola. Ou seja, escola ou é uma empresa ou é um prédio. E será que existe uma lei? Que bom seria que existisse uma lei que diz que a criança tem direito à escola, não seria? Seu filho, com 4 anos de idade, a partir dos 4 anos de idade, com 4 anos de idade, então, meu filho ganhava uma empresa. Ou ganhava um prédio, olha que lindo, né? Ia ser maravilhoso se fosse verdade, se tivesse escrito na lei. A partir dos 4 anos, a criança tem direito a um prédio, a uma empresa. Mas está escrito na lei que a criança tem direito à educação, ensino regular. E você dizer que é a mesma coisa, seria como dizer que pizza e pizzaria é a mesma coisa. Por quê? Porque pizza é um produto e a pizzaria é o lugar onde você encontra com maior facilidade, é o lugar mais comum de você consumir pizza. É na pizzaria. Mas isso quer dizer que você só pode comer pizza na pizzaria? Não, você pode comer no posto de gasolina, pode comer em casa, olha só, você pode comer home pizza, né? Certo? Pode comer no clube, pode comer no posto de gasolina, pode comer em vários lugares, na padaria. Não é proibido que fornecer pizza em outros lugares não seja na padaria. Então, ou seja, a educação é um aculturamento do ser humano. E quando diz que a criança tem direito à educação regular, ao ensino regular ou à educação básica, os dois sim são sinônimos. Ensino regular, educação básica, ele é o padrão educacional brasileiro, tá? Então, a criança tem o direito de receber o padrão educacional brasileiro. Toda criancinha brasileira tem direito a receber o padrão educacional. Qual que é o padrão educacional? Diz que aos 4 anos de idade a criança tem direito a receber direito e é dever da família, da sociedade, do Estado, nesta ordem, prover para a criança a alfabetização com 4 anos de idade. Então, com 4 anos de idade, a criança tem direito a começar a aprender o que é o alfabeto, o que são as cores, o que são os números, noções básicas de equações matemáticas, noções básicas de cores, formas e tudo mais. Entendeu? Então, isso que diz a lei. Que aos 4 anos de idade, a criança tem direito à alfabetização 1, que é o padrão educacional brasileiro, para essa idade. Com 5 anos, tem direito à alfabetização 2. Com 6 anos, a criança transcende, porque o sistema educacional brasileiro é muito belo, muito bonito. Ele é dividido em 3 níveis, porque ele pega praticamente as 3 fases do ser humano. A fase infantil, que é a educação infantil, a fase criança, que é o ensino fundamental, onde você dá a fundamentação do conhecimento para a criança, quando ela passa para a fase adolescente, e que prepara ela para a fase adulta, que é o ensino superior. Entendeu? Então, quer dizer, todo esse conceito de educação, né? Então, se o filho tiver 10 anos de idade, ele tem direito a receber o conteúdo da 5ª série, da 5ª etapa. Entendeu? Então, o ensino regular, a educação básica, é esse padrão educacional que muita gente mal intencionada ou incompetente usa como sendo sinônimo de escola. E fala que o seu filho tem que estar matriculado no ensino regular. Ó, e enche a boca para falar essa asneira.
Então, quer dizer, aí quando eu ouço isso de diretores de escola, pessoal da Secretaria de Educação, eu fico com vergonha alheia, né? Falo assim, meu Deus, que vergonha. Se eu fosse essa pessoa, eu pedia demissão. Então, o que acontece? O incompetente é essa pessoa, que não é profunda. Você está entendendo? Então, entendeu? Competente e incompetente. Entendeu os dois? Existe um terceiro. Tá vendo? Então, o quebra-cabeça que eu estou montando aqui, eu estou juntando, estou explicando aqui os três tipos de pessoas, já expliquei um pouquinho de legislação, sobre o padrão educacional brasileiro e tudo mais. Vou dar mais uma dica aqui. Vamos começando a nossa reunião. O teu filho tem direito de receber esse padrão educacional. E você tem o dever de dar para ele essa educação padrão. Ou seja, você pode não entender de homeschool ainda. Vai terminar esse treinamento especialista. Mas você entende de escola. Sabe por quê? Porque você foi freguês dela durante 15 anos da tua vida. Você estudou, você passou pelas carteiras da escola. Então você mais ou menos sabe o padrão educacional brasileiro. O seu filho tem que estudar em casa, seguindo o mesmo padrão da escola. É por isso que lá no mundo, afora, o nome é homeschool. Porque é a escola em casa. Só que no Brasil, o MEC, Ministério da Educação e Ciência, quando foi convidado a dar um parecer sobre o assunto, né, ele sabia que o pessoal estava discutindo, né, sobre a possibilidade de uma educação que não era escolar. Então, ele já sabia que ia ter que criar uma legislação no futuro para ajudar as famílias com a prática desse modelo educacional. Então, ele chamou essa modalidade de educação domiciliar, porque não é na escola, é no domicílio. Então, o nome brasileiro, tradução, nome oficial no Brasil é educação domiciliar. Homeschool é o nome de guerra, não é o nome comercial. Então, vamos lá. E o nome é reconhecido no mundo inteiro. Então, a escola é um dos lugares que provê esse padrão educacional. Só que você pode prover em casa esse padrão também. Ou seja, se você vai realizar o ensino regular na sua casa, ou seja, o padrão educacional brasileiro, a educação básica para o teu filho na tua casa, o seu filho tem 5 anos, ele tem que estudar o conteúdo da quinta série, usando qualquer material didático da quinta série de qualquer editora. Não tem problema qual editora você escolher, porque as escolas optam por materiais didáticos diversos. Nós aqui optamos por um material que nós escolhemos e apresentamos para você, assim como as escolas fazem também, né? Para dar orientação e encaminhamento para vocês. Com uma diferença. Na escola, muitas vezes o teu filho fica refém daquele padrão educacional. Na educação domiciliar, não. Na educação domiciliar, você pode, a partir do padrão, você dar uma incrementada e dar a sua personalização para o padrão educacional domiciliar da sua família. Tá? De cada filho. O padrão que você seguiu para um, você pode dar uma customizada para o outro filho, porque cada filho é diferente, tem competências diferentes. Mas você tem que ter uma rotina educacional diária, de pelo menos 3 horas de estudo diário. Você tem que ter um controle de frequência para mostrar que é uma disciplina de que você estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você tem que ter evidências educacionais de que a criança cumpriu um cronograma, que ela tem um aproveitamento educacional, sistema de avaliação que mostra que houve aprendizado. E tudo isso é o que nós te ajudamos a fazer. Não só ajudamos a você a praticar o homeschool, mas como você fazer direito, né? Como está escrito no nosso site. O homeschool é permitido no Brasil, é reconhecido pelo MEC, mas não pode fazer de qualquer jeito. E, para terminar, nós temos o terceiro tipo de gente. O primeiro é o competente, o segundo é incompetente. Ele nem é do mal, mas ele faz um monte de lambança porque ele não mede as consequências do que faz. E aí você tem o terceiro, que é o pior de todos, que é o mal-intencionado. O mal-intencionado, ele é um perigo. Porque, às vezes, o mal-intencionado, acontece do mal-intencionado até ser inteligente. Mas ele usa a inteligência dele para o mal. É o famoso, ele sabe que a lei permite, mas ele não concorda. Ele fala, eu não concordo, então não permite, não existe uma lei que permita, não é reconhecido no MEC, não existe uma regulamentação, aqui nesse estado não pode. Esse cara, ele foi treinado, ele foi corrompido em algum momento da vida dele. O que é uma pessoa corrompida na inteligência? É uma pessoa que ela aprendeu a pegar uma ideia de uma coisa boa, né? Por exemplo, progresso. O que é progresso? Progresso é uma ideia boa. É você pegar algo e melhorar algo. Aí a pessoa, ela transforma a ideia de progresso em você pegar algo bom, em vez de fazer melhor, você destruir para fazer outra coisa no lugar.
e chamou isso de progressismo. Isso é você perturbar uma ideia, né? Você pegar uma coisa que não é nem da biologia, que é da gramática, né? O gênero masculino e feminino, pegar a ideia da gramática e colocar ela na biologia. Você está entendendo o que é o mal-intencionado? É uma pessoa que corrompe a verdade, correto? Ele é, ao contrário, o oposto total do competente. Então, são esses 3 tipos de pessoas. O padrão normal de Pareto é o tal do 80-20. Na tua vida, você tem 20% do teu tempo, você produz 80% do teu resultado. Com 20% dos clientes, você tem 80% do teu faturamento. Não é assim? Então, quer dizer, com 20% dos seus produtos, 80% do teu faturamento, não sei o quê. Então, quer dizer, esse é o padrão, tal da curva ABC. Esse é o padrão que está em todos os lugares. Aí você fala, Ricardo, mas quer dizer que são 20% competente, 80% incompetente? Então, ferrou. Não, é porque os 20% dos competentes produzem 80%, entendeu? Então, por isso que o mundo acaba. E aí nós temos que aumentar a porcentagem de competentes. É por isso que está aqui, porque eu quero ajudar você a fazer com que o teu filho esteja na categoria dos competentes, porque a gente precisa consertar o mundo, e se a gente não consertar o mundo, não prepara o teu filho para enfrentar esse mundo, o mundo entorta o teu filho. Claro. Então, eu expliquei para você a respeito dos 3 tipos de pessoas, por quê? Porque você não vai ter que ter medo da escola, não vai ter que ter medo do conselho tutelar, do medo da Secretaria de Educação, medo de ninguém. É só identificar que tipo de pessoa que você está conversando. E o tipo de pessoa que está conversando, você sabe qual a postura, a conduta que você tem que ter com ela. E simples assim. Então, nós vamos hoje trabalhar sobre esses conceitos também, tá bom? Então, outra pergunta que o pessoal faz bastante para a gente aqui. Acesso à faculdade. Meu filho vai conseguir entrar na faculdade? Veja bem, esta pergunta, ela tem vários vieses, né? O primeiro é assim, bom, meu filho vai conseguir matricular no vestibular? Vai. Ele vai conseguir fazer a prova e acertar as respostas certas? Vai. Ele vai conseguir conquistar a vaga? Vai. Ele vai conseguir fazer a matrícula? Vai. Ele vai conseguir terminar o curso? Sim, também. Né? Se você fizer tudo direitinho, sim para todas as respostas, correto? Assim como vale na escola. Se fizer tudo errado, não para todas as respostas, correto? Então, mas muitas vezes o pai e a mãe, ele vem com essa pergunta com uma ideia distorcida. Tipo assim, ele pergunta, se meu filho fizer homeschool, ele vai conseguir passar na faculdade? Porque ele traz na cabeça dele uma ideia de que se o filho fizer a escola, vai passar na faculdade. Ele tem meio que essa falsa ilusão. E hoje nós vamos entender como é que funciona isso de verdade e por que você vai ter que educar o teu filho do jeito que a gente vai explicar, do jeito que a gente vai explicar aqui. E se eu precisar voltar para a escola? Dá também, você volta para a escola. Qual que é a dúvida aqui? Meu filho estudou na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª etapa, 7ª série no homeschool. Agora eu vou precisar voltar para a escola por qualquer motivo que aconteceu. Meu filho vai perder esses anos, ele consegue voltar para a 8ª série. Eu costumo brincar assim, né? Que a escola tem que fazer um exame de classificação com o seu filho. É capaz dele classificar o teu filho já no vestibular. Já. E a questão do histórico educacional, a papelada, a burocracia, como é que funciona? Eu preciso informar alguém que vou praticar o homeschool? Não precisa, mas nós vamos estar orientando direitinho. O que fazer caso eu seja notificado pelo Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vem na minha captura? Fica tranquilo que a gente tem solução para isso aí também. Qual tipo de suporte jurídico o Instituto Maria dá para as famílias? Vamos estar orientando vocês. O que é um polo? Como eu disse para vocês, o Brasil tem 5.600 cidades, praticamente, arredondando para cima um pouquinho. Seria muito complicado para a gente, né, colocar as famílias por cidade. Né? Então, embora tenha o cadastro da cidade onde você mora, nós temos o seu DDD da cidade onde você mora. Porque o DDD ele reúne não só a sua cidade, mas outras cidades no entorno. Então, quer dizer, eu não consigo diminuir de 5.600 cidades para algo em torno de 90 polos. De modo que a gente, às vezes, consegue reunir dentro de uma micro-região uma quantidade maior de famílias para fazer atividades de integração, caso vocês queiram. Tipo assim, uma das atividades que a gente está programando já para começar o ano que vem é que as famílias comecem a se reunir já, pelo menos para comemorar o aniversariante do mês. Pelo menos isso. Uma vez por mês a família se reúne para fazer o aniversário, todo mundo fez aniversário naquele mês.
Aí vale o aniversário do pai, da mãe e dos filhos, correto? E em dose dupla ainda, porque vale aniversário de nascimento e aniversário de batismo. Então, você tem 2 chances de participar do aniversário do mês. Então, quer dizer, e aí, a partir dessa reunião entre os pais, a gente reza para que Deus abençoe e floresça ali uma amizade, um relacionamento, e vocês são livres para trocar figurinha e a gente começar a inventar outras coisas, tá? Então, isso é o polo, aqui no Instituto Ave Maria. O que seria o homeschooling católico? Eu não sou católico, o Instituto Ave Maria é católico. Eu vou poder participar do Instituto Ave Maria? Veja bem, aqui no Instituto Ave Maria nós temos a seguinte proporção de alunos. Nós temos 40% católicos, nós temos 40% evangélicos e outros, espíritas e por aí vai, hinduísta, budista, não sei o quê, né? Certo? E aí cada um com a sua vontade, com a sua cabeça. Né? Nós não estamos aqui para julgar. Né? Agora, o que acontece? Para nossa surpresa, os católicos, que se dizem católicos, às vezes são católicos de BGE, né? Porque você é católico, por que você é católico? Porque eu vou na missa. E às vezes nem na missa vai, né? Eu sou católico porque um dia na minha vida eu fui na missa, porque meu pai me batizou na igreja católica. Então, nós temos a seguinte configuração aqui. Nós temos mais ou menos essa média, mas a maioria dos católicos também não sabe o que é ser católico. Então, não se preocupe com isso. Fique tranquilo. Por isso que a gente vai explicar hoje para vocês o projeto pedagógico, o modelo educacional, que vai te orientar por que as coisas funcionam do jeito que tem que funcionar e do que tem que funcionar desse jeito. Como eu disse para vocês, o que é esse modelo educacional? Porque o que a igreja, né, no caso, a igreja católica, entende sobre a educação, por um acaso é a mesma coisa que a Constituição determina. A Constituição Federal já disse no artigo 205, ela diz que a educação tem que ser com vistas ao desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E a igreja também, o magistério da igreja também diz a mesma coisa. Então, é isso que é a educação católica, uma educação que forma para as 3 dimensões do ser humano. Forma um ser humano completo, formação inteira, né? Que inclusive é o significado da palavra católica. Mas tem gente que fala assim, pô, Ricardo, mas tem a aula de religião? Eu sou obrigado a fazer? Sim, nós temos a aula de religião, que se chama Estudo Sagrado. Essa aula de religião, de acordo com a BNCC, com o Padrão Educacional Brasileiro, ela não é obrigatória. Inclusive, que o sistema brasileiro tem dito, dizem que o Estado é laico. Na verdade, o Estado brasileiro não é laico, ele é ateu. Ele dá essa ideia de laico porque o que ele faz? Ele coloca as religiões numa prateleira como se fosse um shopping center, né? Aí você fala assim, hoje eu quero ser evangélico, hoje eu quero ser católico, hoje eu quero ser hindu, hoje eu quero ser espírita. Depende do meu dia, aquilo me faz melhor, eu vou lá, né? Certo? E aí, quer dizer, não existe compromisso espiritual e crescimento nenhum, né? Da religião que se adequa a você e não ao contrário. Certo? Então, é Deus que é a tua imagem e semelhança e não você que se esforça para conhecê-lo e ser a imagem e semelhança dele. Então, o que acontece? Essa aula de estudo sagrado, ela é 100% catecismo da igreja católica, aquele livro amarelo. Então, quem não é católico, obviamente, assim como o sistema educacional brasileiro não exige, não precisa estudar esta matéria. Mas, para minha surpresa, pela virtude da prudência, muitos não católicos estudam também. E aí, um dia, eu perguntei para um evangélico por que ele estudava. E ele disse assim, sabe por que eu estudo? O estudo sagrado da Igreja Católica? Porque eu conheci a Igreja Católica a partir de uma pessoa que não gostava da Igreja Católica. Eu vou explicar para você o que ele quis dizer. É mais ou menos assim. Eu quero te conhecer. Aí, para economizar meu tempo, eu pergunto para o teu inimigo o que ele acha de você. Qual que é a informação que eu vou ter a teu respeito? Que você é um monstro, não é? Aí eu vou falar para todo mundo que você é um monstro, a partir de uma pessoa que me falou que você é um monstro, mas eu não fui lá te conhecer. Olha que injusto. Percebeu? A justiça. E aí isso vai passando de pessoa em pessoa e todo mundo vai achar que você é um monstro, mas ninguém parou para te conhecer. Aí eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar para o teu melhor amigo que informação que eu vou ter a teu respeito. Que você é uma pessoa muito melhor do que você realmente é, não é verdade? E vou falar para todo mundo que você é um Deus na Terra. Um segundo com você, todo mundo vai descobrir que você não é um Deus na Terra, não é verdade? Se eu quiser te conhecer, eu vou ter que praticar a virtude da prudência.
vou ter que tomar um cafezinho, um chopinho, gastar um tempinho, né, de prosa com você, para saber quem você é de verdade. Assim, né, a pessoa que me disse, falou assim, eu aprendi sobre a igreja a partir de um pastor que odiava a igreja. Aí eu fui descobrir que esse pastor não conhecia a igreja, ele tinha conhecido a igreja a partir de outro pastor que odiava a igreja também. E esse pastor que ensinou para esse pastor, aprendeu através de outro pastor que também odiava a igreja. Ou seja, um monte de inimigo, né, passou de geração em geração, mas ninguém fez o que faz os competentes. Né? Todo mundo deu uma de incompetente, né? Todo mundo ficou na opinião dos outros. Né? E ninguém foi lá na fonte para saber quem é a igreja. É mais ou menos assim. A pessoa diz, por que você não gosta da igreja? Porque eu não gosto do padre pedófilo. Tá bom, mas o padre é o padre, a igreja é outra coisa. Ah, mas eu não gosto daquele papa comunista. Não vou nem discutir se o papa é comunista ou não é, mas o papa é uma coisa, a igreja é outra coisa. Mas ele é o líder da empresa. Tá bom, o Lula é o líder do Brasil, mas o Brasil é o Lula. Tá entendendo? Né? Independente se você gosta ou não gosta do Lula. Então, o líder de um lugar não é o lugar. Não é a coisa. Correto? O que acontece? É o famoso cara é o presidente, mas não é o Brasil. Percebe? É o famoso cara é o Papa, mas ele não é a igreja. Ele é o padre, mas ele não é a igreja. Você está olhando para o cara errado. Você tem que olhar para Jesus Cristo. Ele é o cara. Então, começa por aí. E aí, beleza. Daí fala assim, tá bom, mas por que você acha que você... Que parte do corpo de Cristo você acha que você é? As suas mãos de Cristo porque eu trabalho. Eu sou os pés de Cristo porque eu caminho. Sou a cabeça de Cristo porque eu penso. Não, senhor. O senhor é a chaga de Cristo, no corpo de Cristo. Aquela ferida profunda, dolorida e fedorenta. É mesmo? É. E ele sabe que o único jeito de levar para o céu é te levar cravado na carne dele, como ferida mesmo. Porque você só vai para o céu se você for em Cristo. E você vai como chaga mesmo, é o jeito. Porque você é um pecador. Se você for um cara muito bom, muito santo, você vai ser uma cicatriz. E o santo é uma medalha. Uma cicatriz é uma medalha no corpo do soldado que sobreviveu à guerra. Concorda? Ele é a prova de que eu passei pelo combate e sobrevivi. Olha o que eu passei. Mostra aquele rombo. Ah, então eu sou a ferida. E o clero? O que representa a nobreza do rei? É a coroa, não é? O clero é uma coroa tão bela que era de espinhos na cabeça do rei, deixando o rei com a cabeça doendo. É isso. Então vamos deixar de soberba, gente. Vamos estudar. Só há um jeito de você gostar ou não gostar do homeschool do Instituto Ave Maria. Você entender. Tá? Mas, basicamente, o que nós ensinamos está resumido aqui. Eu coloquei essa lâmina já no grupo do WhatsApp de vocês, mas neste livro, que explica a pedagogia do homeschool, tem um padrãozinho assim, que é só para ficar mais fácil de colocar no livro, que é esse padrão vertical aqui. Mas, independente se ele é assim ou assim, o que diz aqui? Diz que a educação tem que ser com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Este é o padrão pedagógico. Esta é a educação que você tem que dar para o seu filho. E eu vou aproveitar sobre essa resposta para explicar muitas coisas que vão apontar para você sobre a tua rotina educacional, como você tem que educar o seu filho em casa, como é que você vai apontar para o vestibular, como é que vai mirar no alvo, acertar no alvo, conseguir ter sucesso na tua vida, na vida dele, como ser humano, na vida infantil, de criança, de adolescente e de adulto. E depois dessa vida, se Deus quiser. Então, nós dizemos aqui o seguinte, a educação tem que ser com vistas ao desenvolvimento da pessoa, ao exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vamos lá, qualificação para o trabalho. Qual que é o objetivo constitucional dessa educação? A profissão. Te apontar para uma faculdade, não é? Engenharia, odontologia, psicologia, administração de empresa, direito, não é isso? Então, o foco dela é a profissão. Deu para perceber vocês, que assim, muitas pessoas acham, né, que você coloca a criança na escola para ela passar no vestibular. Você percebeu
que hoje as pessoas têm essa mentalidade? A gente tem que colocar a criança na escola para ela ter uma profissão. Tem que colocar a criança na escola para ela passar no vestibular. Eu ouço isso de muita gente. A pessoa acha que você coloca a criança na escola para ela passar de ano, para passar de vestibular, para ter um papel. E não é isso. Você coloca a criança, provê da educação para a criança, para ela produzir conhecimento, inteligência e sabedoria, para ela se tornar um profissional, um cidadão e uma pessoa. Percebe? Segundo o que a Constituição Federal diz, não é segundo o que o Ricardo, o Instituto Maria diz. Aí, por conta de se tornar tudo isso, a pessoa vai lá com 18 anos de idade, presta o vestibular e entra na faculdade. E se a pessoa estiver preparada, mesmo que ela chegue numa USP, numa Unicamp estragada, com um monte de gente errada, ela vai consertar o lugar, em vez de deixar de ser estragado pelo lugar. Faça um exercício aí, pessoal. Anote. Durante muito tempo disseram o seguinte: nós temos que deixar pessoas no mundo melhor para as pessoas. Não é assim? Não é assim? Esqueceram de deixar pessoas melhores para o mundo. E essa péssima qualidade de pessoa está produzindo esse mundo maluco. Porque se tivesse deixado pessoas melhores para o mundo seria melhor. Porque pessoas boas, competentes, responsáveis, cuidam do planeta, cuidam da ecologia, da fauna, da flora, de tudo. Produz coisas inteligentes e ótimas. Pessoas ruins, não existe lei que coloque ordem na cabeça delas. Então, quer dizer, quando a gente está falando aqui de uma educação, do objetivo constitucional do qualificação para o trabalho, é a profissão. Que tipo de conhecimento você fornece para o teu filho? O conhecimento acadêmico. Agora, eu estou começando a explicar para vocês a parte do conteúdo, né, da base curricular. O que é o conteúdo acadêmico? Aquele que te ensina como que o objetivo é só o trabalho. O que ele quer dizer? Bom, você vai prestar um vestibular, você precisa saber resolver a equação, uma raiz quadrada. Então, a pessoa aprende a calcular a raiz quadrada. Assim como você e eu aprendemos na escola. Mas a pergunta é, você aprendeu a calcular a raiz quadrada na escola? Com certeza, porque você passou de ano. Senão você não tinha aprendido. Mas a pergunta, você sabe de onde veio a raiz quadrada? Você sabe para que serve a raiz quadrada? Você sabe quem inventou a raiz quadrada? Não. Por quê? Porque isso não cai no vestibular. Quer saber se a criança está preocupada em produzir inteligência na escola, ou sabedoria, ou se ela quer saber tirar uma nota na prova? Você sabe qual é a pergunta que mais acontece dentro da sala de aula? O professor ensina um assunto, e aquele assunto, a criança aprende a calcular a raiz quadrada, por exemplo. Daí o professor resolve, né, porque ele leu em algum lugar e aprendeu depois de velho, né, porque quando ele estava na escola também não aprendeu, de onde veio a raiz quadrada. Ele começa a explicar a origem da raiz quadrada, como é que você, de onde surgiu, para que serve, as grandes aplicações da raiz quadrada e tudo mais na vida. Aí as crianças começam a olhar para o professor, olhar para um lado para o outro, assim, e falam assim, professor, isso vai cair na prova? Essa é a pergunta. A criança não tem mais o desejo pelo saber, a curiosidade. Ela não aprendeu a ser inteligente, ela aprendeu a passar na prova. E o professor, se ele for honesto, ele vai dizer, não vai cair na prova, porque isso não cai no vestibular. Aí acabou, ninguém mais presta atenção. O professor vai começar a falar para as paredes, porque todo mundo vai começar a fazer bagunça na sala de aula. Se não cai na prova, não precisa estudar. Correto? Mas vai te fazer de você uma pessoa inteligente. Ah, professor, enche o saco, eu só quero passar na prova. Não é para meu pai parar de encher meu saco, para meu pai eu ganhar um autorama, certo? Para eu ganhar autorama da minha época, né? Para ganhar um overboard. Então, quer dizer, é isso que acontece com a criança. Vai cair na prova? Esse é o conhecimento acadêmico. Você aprendeu a fazer a equação de segundo grau, mas até hoje você não sabe para que serve. Nem o engenheiro sabe. Porque o engenheiro aprendeu para passar no vestibular. Depois que ele entrou no vestibular, ele aprendeu a usar o AutoCAD, e o AutoCAD calculou para ele. Então, quer dizer, você hoje vai no médico, vai no advogado, vai em vários profissionais, e o que você encontra? Pessoas que você conversa com eles, você percebe que o cara não sabe. Mais da metade dos médicos não conseguem, não sabem tirar uma pressão de um paciente.
Mais da metade dos médicos não conseguem reconhecer uma pessoa sofrendo de ataque cardíaco na frente dela, na frente dele. Esta é a qualidade do profissional formado por essa qualidade de educação básica, que passa no vestibular. 40% da população universitária não consegue ler um texto e explicar o que está escrito. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia, meu filho, de 7 anos de idade, agora ele está com 8, ele pegou um formulário nosso, eu vou colocar para vocês aí no grupo do WhatsApp, que é um formulário que ajuda para você tirar o filho da escola. E ele pegou esse formulário para ler. Ele consegue, com 7 anos de idade, ler esse formulário aqui, ó, em 2, 3 minutos. E se não tiver nada de palavras complicadas, se for um texto de uma historinha, ele lê em 3 minutos uma folha com esse conteúdo de texto, fluentemente, e depois que ele termina de ler, ele me explica o que está escrito. Você sabe quantos por cento da população universitária consegue fazer isso? 40% não consegue. Lê um texto, demora 40 minutos para ler uma página e depois não consegue explicar o que estava escrito. Não lembra. Lê por ler. A diferença de uma criança que é ensinada a ser inteligente e sábia, que vai além do acadêmico, vai para o filosófico e espiritual, que vai além da formação para o trabalho, mas para a cidadania e a pessoa. Meu filho de 7 anos, ele começou a ler esse documento e falou assim, eu gostei porque foi uma experiência prática. Começa a se formular, nome do pai, o responsável legal. Meu filho parou de ler e falou assim, pai, o que é responsável legal? Porque responsável, mais ou menos, ele sabe o que é. Mas legal para ele só existe o legal e o chato, né? Certo? Ele não sabia que era o legal de lei. E eu tive que parar e explicar para meu filho o que era responsável legal. Dei uma aula de direito para meu filho com 7 anos de idade. Olha o nível da criança homeschooler, que não aceita ler por ler. Se eu for ler e não entender que eu estou lendo, para que eu vou ler? Olha, tá entendendo? Se eu não sei por que eu faço, por que eu faço? Eu não faço, enquanto não souber. Isso é inteligência. Se prepare, porque ensinar crianças inteligentes é difícil. E quanto mais inteligente fica, mais difícil é. Não fica sabendo, meu filho é inteligente, é fácil ensinar. É justamente porque ele é inteligente que é difícil. Porque não se contenta com respostinha, certo? Você tem que parar e buscar. Você vai aprender o que você nem sabia, né? Você vai descobrir que você também passava batido. Aí daí eu falei, bom, beleza, né? Agora termina de ler aí. Agora achei que ele estava em paz. Aí, vírgula, nacionalidade do pai. Pai, o que é nacionalidade? Aí para dar uma aula de geografia para o filho, pelo formulário. Bom, agora continua, vírgula. Estado civil. Pai, o que é Estado civil? É Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, é isso? Não. Estado civil, vamos lá. Mais uma aula de direito, de matrimônio, direito matrimonial. Profissão do pai, aí beleza. Portador do CPF. Pai, o que é CPF? Naturalidade. O que é naturalidade? Você está entendendo? Eu fiquei 1 hora para explicar o formulário para o meu filho, que ele lê em 3 minutos. Está vendo a diferença entre conhecimento acadêmico, filosófico e espiritual? O acadêmico é só ler. O filosófico é saber o que você está lendo. O espiritual é compreender o que você está fazendo. Saber a aplicação desse troço. Você não vai acreditar o tanto de pai e mãe que lê esse documento aqui no Instituto Ave Maria não sabe, não consegue entender o que está escrito dele. É uma vergonha. A qualificação para o trabalho, o conhecimento acadêmico, ele produz um conhecimento. É o saber fazer, mas não saber porque faz. Ele é conteudista, ou seja, como ele é preparatório para o vestibular, é que nem um atleta, né? O halterofilista, ele tem que fazer repetição do mesmo exercício para criar massa muscular. O atleta de natação, ele treina a natação repetidas vezes para ele desenvolver aquela competência repetitiva. Um nadador é muito hábil para nadar, mas ele é incompetente para correr e para jogar bola, né? E vice-versa. Não tem problema, ele escolheu a profissão, a especialidade dele. Mas o conteudismo é isso. Muito conteúdo para um objetivo pequeno. Voltando aqui para o nosso assunto. Então, esse conteudismo, ele é raso. E muito pai e mãe
tem medo. Ah, eu estou preocupado com a base curricular do Instituto Ave Maria. Ah, eu estou preocupado se eu não souber ensinar para o meu filho a raiz quadrada. Eu estou preocupado se eu não souber ensinar para o meu filho a equação de segundo grau, a oxi-redução, a titularidade, as coisas da física, da química, da biologia. Você sabe por que você está preocupado? Quando você terminou o terceiro colegial, você não recebeu um termo de conclusão do ensino médio? Não recebeu? 100% das crianças que terminam a escola recebem esse papel. Mas, então, teoricamente, você deveria saber, né? Com esses conhecimentos que você está com medo de ensinar, não é? Só por que você não sabe? Porque você estudou para a prova, para a vida inteira, mas você não aprendeu. Vou dar um exemplo para vocês que acontece na escola. Não porque estou falando mal da escola, né? Às vezes você fala a verdade, o pessoal acha que está falando mal. É mais ou menos assim, você virar para o Ricardo e falar assim, vou virar para o teu amigo do teu lado e falar assim, você viu que o Ricardo está um pouco gordo? Ou está falando mal do Ricardo? Não, estou falando a verdade, né? Mesmo porque eu vou contar para vocês uma experiência feita pela própria escola com a escola. A escola pegou crianças que fizeram a prova, tiraram nota 10 e 9. Pegaram essas mesmas crianças, uma semana depois, puseram dentro de uma sala de aula, entregaram uma prova em branco para essas crianças com as mesmas questões que estavam na prova anterior, que eles tinham tirado nota 9 e 10. E falaram assim, faça a prova de novo. Aí as crianças fizeram a prova de novo. Sabe que nota as crianças tiraram uma semana depois? 3 e 4. Por quê? Porque essas crianças aprenderam a dinâmica do estudar para a prova. Estudar, você tem que medir o conhecimento do que você aprendeu um dia após o outro. E se a criança não aprendeu, depois de uma semana, ela não preciso mais desse conhecimento, não lembro. E se você tem medo de ensinar para o teu filho, é porque você estudou para a prova a vida inteira. Porque o homeschool não é ensinar para o filho. Homeschool é estudar com o filho. Estudar é explicar para o filho, aprender com o filho o conteúdo que está no livro. Nada mais do que isso. Você lê o livro e explica para o filho. Lê o livro, pede para o filho te explicar. Lê o livro, fala para o filho ler o livro e fala para o filho te explicar. Pronto. Né? Vocês dois aprenderam a estudar. É essa a dinâmica. Existe um negócio que se chama aplicativo. Nós classificamos aqui o conhecimento em 3 categorias. Conhecimento acadêmico, que ele tem valor ferro. O conhecimento filosófico, que é a busca da verdade, que produz a inteligência, que tem valor prata. E o conhecimento espiritual, que produz a sabedoria, que tem valor ouro. Então, nós temos 3 valores. Vamos começar pelo ferro. Antes de ficar com medo de tomar ferro, nós temos que entender que o ferro é uma matéria-prima extremamente abundante na natureza. É por isso que nós classificamos como ferro. Por isso o ferro é barato. Por isso praticamente tudo ou é feito de ferro ou é feito através de uma máquina que é de ferro. Então, por exemplo, essa caneca não é de ferro, mas ela é feita numa máquina de ferro. Não é? Dentro desse celular tem um monte de coisa de ferro. Então, quer dizer, o ferro é abundante na natureza. Você pode fazer um carro de ouro? Pode. Mas pelo valor de um carro de ouro, você faz 1 milhão de carro de ferro. Então, não seria sábio. Porque é inteligente você fazer o máximo com o mínimo. Isso é sabedoria. Então, você faz um carro de ferro, com componentes de plástico, que é mais barato ainda. Então, quer dizer, isso é o conhecimento acadêmico. Valor ferro. Ele é abundante. Por que abundante? Porque além de você ter o conhecimento acadêmico nas páginas dos nossos livros, na base curricular, que está aqui, que você vai usar no Sistema Ave Maria, nós temos o conhecimento acadêmico em inúmeros sites da internet, gratuito. A base curricular do Sistema Educacional Brasileiro, do lado, de graça, dando sopa. Um desses sites, Khan Academy Seneca Learning. Nós temos outra coisa que se chama aplicativo. Aplicativo de celular. Aplicativo gratuito. A maioria deles. Você tem um aplicativo de matemática que você pega, tira a fotografia da equação de matemática. Você escreve com a tua mão, que está lá no livro. O aplicativo resolve passo a passo a equação, explicando o raciocínio. Olha isso. Dá para acreditar? E tem isso para química, física, biologia, para tudo que você imaginar. E olha aqui.
Vocês vão receber essa apostilinha aqui. Conhecimentos gerais. Todas as etapas de conhecimento acadêmico. Seneca Learning, Khan Academy, reforça. Matemática. 4 aplicativos. Física. 4 aplicativos. Química. 8 aplicativos. Biologia. 8 aplicativos. Gramática. 4 aplicativos. Língua inglesa. 4 aplicativos. Pré-vestibular. Todas as matérias. 8 aplicativos. Jogos infantis. 8 aplicativos. Outros. Uma porção. Entendeu? Esse é o teu medo? Conhecimento acadêmico? Está aqui, ó, grátis. Fora o que acontece, você começa a procurar lá, está estudando, legal, quero pegar, saber um pouco mais, eu quero alguém que explica de um jeito diferente esse exercício. Você vai lá no YouTube, escreve lá o nome da matéria, aparece 300 professores dando aula grátis sobre o mesmo assunto. Agora, vamos lá, existem 3 tipos de conteúdo. O curricular, que é o que está na BNCC, que cai no vestibular. Existe o conteúdo complementar, que complementa o curricular. Então, por exemplo, o pai e a mãe foram lá e estudou no nosso livro o conteúdo curricular. Aí estudou no nosso livro o conteúdo curricular e falou assim, poxa vida, eu fiz aqui 5 exercícios com meu filho, mas eu queria fazer mais exercícios sobre esse assunto. Aí você pode pegar o aplicativo, que tem sugestões de exercício, você pode buscar na internet, você pode comprar o material didático lá no Sebo, ou lá no OLX, no Desapega, um livro da 5ª série para o teu filho estudar da outra editora, com material complementar. A partir desta base, você constrói a sua liberdade educacional. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso é o homeschool. Homeschool não é uma educação padronizada, que você tem 30 alunos na sala de aula, que só tem um jeito de você ensinar, ensinando todo mundo uma vez só. Diga-se de passagem, o que mais acontece na escola? Olha só, presta atenção. As crianças, muitas vezes o pai e a mãe foi zeloso com a educação infantil, e a criança chega com 6 anos de idade e passa para o ensino fundamental. E a criança chega no ensino fundamental, já sabe ler, já sabe escrever cursivo, inclusive, sabe fazer multiplicação, divisão, sabe fazer um monte de coisas. Isso pode ser com a minha filha. Sabe desenhar, sabe pintar fora, dentro da linha e tal. Tem coordenação motora para segurar o lápis, a caneta, a borracha, a tesoura, sem se matar, sem se machucar. Aí a criança chega com 6 anos no ensino fundamental, etapa 1. Você sabe qual que é o conteúdo do ensino fundamental, etapa 1? Alfabetização. Muitas crianças, 80% delas, a tal do 80-20, são filhos de pai 80, certo? Chegam na escola sem saber ler e escrever, com 6 anos de idade. Aí, com 6 anos de idade, teu filho está na sala de aula com 29 coleguinhas igual a esses caras aí, que não sabe ler nem escrever, só que seu filho já sabe. Com 6 anos de idade, teu filho descobre o significado da palavra mediocridade. Ele percebe que não adianta ele estar acima da média, que se ele estiver numa sala de pessoas na média, ele vai ser forçado a ficar na média, a ser um medíocre igual, a ser igual a todo mundo. Ele começa a aprender que se todo mundo late, ele tem que latir. Se todo mundo bate palma, ele tem que bater palma. E aí o que acontece? É assim a vida. E no homeschool? Se seu filho já está voando com 6 anos de idade, que ele voe mais alto com 7. E ao infinito e além, assim por diante. Porque é cada um por cada um, cara. Um por um. O infinito e além. Se seu filho está devagar, vai devagar. Se ele está rápido, vai rápido. Qual o problema? Meu filho, ele tem apetite, ele devora a matemática, mas ele vomita a geografia. Alimenta com matemática e enfia a geografia igual abaixo, porque ele tem que aprender. Sabe por quê? Porque você vai ensinar para o teu filho outra virtude, a da resiliência, que não é só o que você gosta, filho.
Porque o que vai te destruir na tua vida não são os seus pontos fortes, são as suas fraquezas. Então, fortalece o teu calcanhar, para ele não matar você que nem matou o Aquiles. Entendeu? Isso faz parte da sabedoria. Não está na filosofia e nem no acadêmico. O que a gente espera aqui, no conhecimento acadêmico? Está dando para entender a estrutura acadêmica? Que esse conhecimento acadêmico você se vira, cara, não tenha medo. E você vai estudar com teu filho, você vai ser um pesquisador, seu filho vai ser um pesquisador. Aqui em casa, nossos filhos têm Netflix, tem Lumini, que é um canal tipo Netflix só de filme católico, tem o Prime, não tem o Disney porque nós cancelamos o Disney por causa da ideologia. Mas nós temos YouTube, e eles têm isso em todo o computador, na televisão, no celular. E eu explico para meus filhos, é o seguinte, 80% do que você encontrar nesses lugares é lixo. Você é um caçador de tesouros, encontre 20%. Busque o conteúdo que vale a pena. Aprenda a se defender do lixo do mundo. É assim que faz. 8 anos, 11 anos, a minha filha tem, já aprenderam isso. De vez em quando eu pego eles fazendo coisa errada, obviamente, né? Certo? Mas a vida é assim.